brasileiro. Buenas amigos, está começando mais um programa gauchesco e brasileiro que com muita satisfação, com muita honra e com muito orgulho entregamos todas as semanas a vocês, trazendo em nossos estúdios, aqui na nossa casa, a Casa da Estância, grandes artistas, grandes pensadores, figuras importantes da nossa sociedade que nos ensinam a gostar mais da nossa terra. E esse é o objetivo deste gauchesco brasileiro, um programa musical de informação cultural que já está no rádio há 26 anos e agora estreia na televisão em vários recantos deste estado e por esse espaço bonito que a CNT abre para todos nós aqui no Rio Grande do Sul. E nós queremos enfatizar neste programa em especial o Dia da Bandeira. Os estandartes, as bandeiras, foram e sempre serão motivo de representatividade, simbolizado por cores, brasão, lema, da identidade de algum núcleo social, religioso, político, econômico e cívico, atualmente das nações, estados, províncias, municípios. A bandeira nasceu na guerra, desde a era romana e mais fortemente na Idade Média, quando os exércitos utilizavam pedaços de pano colorido para identificar um batalhão ou uma companhia envolvida num conflito para evitar o temido fogo amigo. Modernamente, a bandeira ultrapassou em muito a figura do trapo colorido sinalizador de um agrupamento, transformando-se no símbolo universal mais abrangente da terra, representando a história, as lutas, os ideais, as esperanças de um povo, tanto na paz quanto na guerra. O Pavilhão Nacional foi instituído em 19 de novembro de 1889 pelo Decreto número 4, sendo por isso declarado esse dia o Dia da Bandeira, que fora projetada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos e desenhada por Décio Vilares, inspirados na antiga bandeira do Império, criada pelo pintor francês Jean Debré em sua profícua passagem nestas plagas. A bandeira republicana manteve da bandeira imperial o retângulo verde das matas, o losango do amarelo ouro, que no Império tinha outro significado, sendo inovado também o centro. No lugar do brasão imperial, postou-se um círculo azul da abóbada celeste com 21 estrelas, indicando os estados, hoje em número de 27 estrelas, cortadas pelo lema positivista Ordem e Progresso, tendo na parte superior a estrela do estado do Pará e na parte inferior a constelação do Cruzeiro do Sul com as demais estrelas estaduais, na posição do céu das 8h30 de 15 de novembro de 1889, exato momento da proclamação da República no Rio de Janeiro, que passou a ser considerado a capital nacional. Em favor e em louvor a esse símbolo nacional, no dia 9 de novembro de 1906, foi apresentado o Hino à Bandeira, com letra de Olavo Bilac e música de Francisco Braga, que diz no primeiro e na última estrofes, bem como no estribilho, o seguinte: salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Tua nobre presença é a lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra, Brasil. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça
e do amor. Que bonito, hein? E para pensar, concluo assim: quem não tem, em nome do bem, uma bandeira a seguir e defender, não tem nada na alma. E é assim que nós iniciamos o nosso gauchesco brasileiro, que receberá figuras importantes, como já disse, e antes, porém, quero fazer como sempre faço, exaltar aqui do livro Agenda Gaúcha 2019, na página 12, as datas comemorativas profissionais e sociais do Rio Grande e do Brasil, consideradas por lei. Por exemplo, nós temos aqui, no dia 17, Dia da Criatividade, do Tribunal de Contas e Internacional do Estudante. Dia 19, Dia da Bandeira Nacional e Internacional do Enxadrismo. Dia 20, Dia da Proclamação dos Direitos da Criança, Dia do Auditor, também do Biomédico, do Profissional Liberal, Universitário e Nacional da Consciência Negra. E nós temos aqui, hoje, como convidado especial, alguém que não é músico, mas gosta da música, é um estudioso, é bacharel em Direito, foi delegado de polícia, foi juiz, foi promotor e agora é advogado, escritor especialista, jurado inclusive, de concursos estaduais, nacionais e internacionais de cachaça. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique. E água? Vem do Ribeirão. Então, professor, que satisfação recebê-lo aqui. Como vai? No Gauchesco Brasileiro. Prazer. A nos dizer desta água santa, dessa água ardente, como assim já foi denominada, a bela cachaça brasileira, por excelência, e, obviamente, da nossa cachaça gaúcha, que vem fazendo sucesso no Rio Grande, no Brasil e no mundo. Pois bem, a cachaça é uma preciosidade nacional ainda por ser descoberta. Quem estuda um pouco da sociologia, da formação da nacionalidade, da formação do povo brasileiro, jamais vai poder separar a criação dessa nacionalidade com o surgimento e o desenvolvimento da cachaça. Me esqueci de dizer o nome do convidado, Darcy Soares, José Darcy Soares. Muito obrigado. E aí, professor, antes de nós darmos continuidade nessa prosa, que vai nos ocupar mais outro bloco, eu quero dizer que está aqui conosco alguém que inspira a que bebamos a cachaça, que é um músico, que é um compositor, ele que veio de Ajá, nasceu no Uruguai e vai contar um pouquinho da sua história. Lenin Nunes, grande amigo e um case daquilo que nós já falamos em programas passados, que o Mercosul passa primeiro pelo entendimento cultural, para depois a compreensão social e econômica. Não é assim, meu amigo Lenin Nunes? Que bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, muito honrado de participar desse programa maravilhoso teu. Estamos aqui dispostos a dar um depoimento. Tu veio a furo, então, em Montevidéu ou não? Departamento de Ribeira. Ah, lá, puxa, bem pertinho A quinta seção daqui. do Departamento de Ribeira, Minas de Corrales, que é um distrito pequeno, né? Perto de Ribeira, fica a uns 120 quilômetros de Ribeira, e perto de Tranqueiras. Ali são distritos pequenos, né? Qual é o rio que banha ali? Tem o rio Jaguari, tem o rio Corrales, tem alguns riachos, né? Não são rios, Riachos. né? E muito Rio pescosos. Cunhapiru, olha, muitos pescosos os rios ali no Uruguai, porque eles cuidam muito da natureza. Então tu é doble chapa, por que não? Tu tem identidade uruguaia e brasileira? Até eu estava falando com minha companheira agora, eu nunca eu nunca me nacionalizei, né? E agora me deu uma loucura, vou ficar brasileiro, né? Mas evidente, quanto tempo está aqui já? De Desde repente, 70 e quanto? Sim, desde 77. Tem uma vida inteira aqui já, né? E a música? A música veio desde pequeno, influência do meu pai, que era um cantautor, cantor, e desde pequeno tocando violão e aprendendo com os mestres uruguaios. E me radiquei em Porto Alegre, onde conheci os grandes mestres da música aqui, Gilberto Monteiro. Tá, mas isso tu vai falar depois, eu quero falar de ti. Né? Então, me radiquei em Porto Alegre e desde pequeno já a parte de composição era latente em mim. Tu já era compositor desde cedo?
Aos 12, 13 anos já fazia umas milonguinhas. gente Então sabe? canta uma tua agora, quem sabe? Vamos encerrar esse bloco com uma Pode das ser, tuas. então. Qual é que tu vai cantar? Vou cantar minha primeira composição, Olha aí, ó. Estrelas de Peão, que é do meu parceiro, querido amigo Tadeu Martins. A letra, né? Minha primeira composição. Muito bom, vamos E a lá. música é minha. Lene Nunes. Tenho a própria confidência do meu campeiro sossego. Vou ao trote do azulejo, esfriando um sonho lindo de quem já ficou dormindo numa cama de pelego, de quem já ficou dormindo numa cama de pelego. Assisto a quincha celeste nesta veemência bordada, igual a chita anilada, cheia de estrela amarela, do lençol feito por ela, onde me espera calada. A dalva pastorejando a cisma da hora preta, vamos a deitar na baeta de uma nuvem que recua e vai pousando na lua como estranha borboleta, como estranha borboleta. Aquela estrela enxaguada no remanso do infinito, parece que escuta o grito desta noite a se perder e brinca de se esconder, deixando um rastro bonito, e brinca de se esconder, deixando um rastro bonito. Minhas estrelas de ferro me trazem a voz macia de planos e fantasias, das orações conjugais que medem lindos finais para um rancho de alegria. A dalva pastorejando a cisma da hora preta, como a deitar na baeta de uma nuvem que recua e vai pousando na lua como estranha borboleta, como estranha borboleta, como estranha borboleta. Então, mas agora com uma conhecida borboleta, nós vamos dar um alce e voltamos em seguida, depois do mate, para dar continuidade ao gauchesco brasileiro com os nossos convidados. Gauchesco brasileiro. Está de volta o seu programa Gauchesco Brasileiro e o nosso tema hoje iniciou a dizer do Dia da Bandeira, saudando e salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz, que nos é tão cara, esta bandeira que nós devemos honrar, reverenciar sim, porque ela é verde, azul e amarela, essas são as cores do nosso Brasil, que nós amamos e que defendemos através do regionalismo, certos, Dr. Darcy e Lenin, que não há nada mais universal do que o regional. Cante a sua terra
que tu estarás cantando no mundo, é o que nós estamos fazendo aqui. E lembrando ainda, em datas importantes da nossa história regionalista, por exemplo, dia 17, que é domingo, nascimento de José Cláudio Machado, grande cantor, músico, compositor, natural de Tapes, que nasceu em 1948 e morreu aqui em Porto Alegre em 2011, está sepultado em Guaíba. E nós convivemos muito com José Cláudio Machado, de grandes histórias e grandes músicas. Mas também foi o dia que o Dom Pedro II embarcou com a família imperial para o exílio na Europa em 1889. Sabe o que ele levou? Um punhado de terra, botou no bolso e levou. Perguntaram quanto é que ele queria para ir embora, eles não quero um pila daqui, eu quero levar um punhado de terra. E levou. E assim ele, de vez em quando, cheirava a terra do Brasil onde estava. Foi também o Tratado de Petrópolis que incorporou o Acre ao território nacional em 1903. O Acre por um gaúcho, né? O nosso gaúcho que saiu daqui desbravando o Plácido de Castro e que fundou o estado de Acre. E morte do músico Heitor Villa-Lobos, em 1959. Tudo no dia 17, Lene. E no dia 18, morte do padre Bartolomeu de Gusmão, em 1724, e morte do Aleijadinho, outra grande artista brasileiro, mineiro, em 1914. Vejam que o final de novembro é uma data morredora, não? Mas, de qualquer sorte, professor, quem canta os males espanta, e quem toma um trago de cachaça, ele está provando a seiva da terra. Pois a cachaça, sem dúvida nenhuma, tem este poder de ser um lenitivo para o cansaço das lidas diárias, seja para o cansaço de alma. E vale lembrar aqui, historicamente, que na história do Brasil, a cachaça talvez tenha sido a primeira commodity de valor internacional, porque era com a cachaça que se pagavam os escravos que vinham da África, então aqui o seu valor econômico, e ao mesmo tempo, durante as condições precárias das viagens dos negros nos porões dos navios negreiros, lhes eram servidos... Trocavam, então era uma permuta para o cachaça. E era servido cachaça para que eles pudessem suportar com mais galhardia as dificuldades da viagem. A história do salário vem do sal. E se fosse pago com cachaça, como é que vocês iam chamar isso? O salário, né? Mas, de qualquer modo, para partirmos da desmistificação da cachaça, né? Quase tudo na vida, desde que tomado com a moderação, não vai fazer mal a ninguém. A nossa ideia aqui não é fazer apologia ao consumo do álcool, mas é falar de algo que é cultural, social e, do ponto de vista econômico, desde a sua, então, data mais antiga, já participa da vida brasileira. É preciso dizer que a humanidade, desde quando se conhece a sua história, sempre consumiu álcool. Em momentos de celebração, veja, por exemplo, talvez o mais representativo... Sabe por que eu gosto de remédio homeopático? Na Fórmula 1. Porque tem álcool. Na Fórmula 1. Como é que se celebra a vitória, o vencedor? Pá. Entende? É casamento, é batizado, é velório. Motivo de festa, né? De alegria, mas com moderação. E sempre. no que respeita à cachaça, ela permaneceu por 2, talvez 3 séculos, como uma bebida de pobre, bebida dos negros. Sim. E agora eu diria, nas últimas 3, 4 décadas, é que ela deu uma guinada sensacional. Certo. Está sendo produzida cachaça da mais alta qualidade. Mas isso nós vamos falar mais adiante. Eu quero trabalhar ainda a história, né? Então, qual foi o primeiro engenho que produziu cachaça aqui no Rio Grande? Aliás, no Brasil deve ter sido em Pernambuco, no Nordeste, não quer que não? Há uma controvérsia quanto a isso. A maioria dos historiadores dizem que foi Martim Afonso de Souza, quando chegou para colonizar a capitania de São Vicente, certo, estabeleceu engenhos na região de São Vicente, e teria sido ali que se deu as primeiras plantações de cana para a produção de açúcar e, de consequência,
a produção de cachaça, embora na história não se refere à cachaça, se refere ao açúcar. Sim. Mas há registros de que ela já em 1516 foi produzida na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, porque o projeto das capitanias hereditárias foi um fracasso. As únicas que tiveram algum desenvolvimento foi, de fato, São Vicente e Pernambuco com Duarte Coelho. E por que em Pernambuco, eu pessoalmente acredito na São tese Vicente em 1534 e Duarte Coelho em 1535. Sabia que foram eles que introduziram o cavalo no Brasil? Não sabia. Pois estou te dando essa notícia. Lá, os primeiros cavaleiros que chegaram ao Brasil, obviamente lusitanos, foi aqui na capitania de São Vicente. E o Duarte Coelho, lá em Pernambuco, trouxe mais uma leva. Mas então está entre Pernambuco e São Vicente, no estado de São Paulo. Que seria então aonde a cachaça apareceu. Mas daqui a pouco nós vamos falar mais de cachaça, vamos falar agora dessa coisa maravilhosa que é a música, desse sotaque bonito, do Lenny Nunes, que é o único espanhol que eu conheço, ou descendente de espanhol uruguaio, que tem um português absolutamente limpo, né? Geralmente é difícil para os castelhanos pronunciarem bem o português. Como é que tu fizesse esse exercício? Era a música, a forma de cantar? Como é que foi? Pauzinho e pauzinho, lembra? Pauzinho e pauzinho. Ele diz pauzinho, tu vê, né? Então, isso nas encrencas para saber se o cara era espanhol ou não, os portugueses mandavam dizer, diz pauzinho. Aí dizia paucinho. E aí, degolava. Aqui perto de Santa Catarina. Dorothea, eu acho o seguinte, eu acho que a influência, né? Eu nasci na fronteira. Tu sabe que a influência do Brasil, da língua portuguesa no interior do Uruguai é muito grande. É muito forte, sim. Sim. Desde a colônia do Sacramento. Meus pais, colônia do Sacramento falava português. Montevidéu falava em português. Meus pais falavam em português, em portunhol, entre eles, né? Certo. Então, essa influência da língua entra o Uruguai adentro, né? Coisa boa. E na fronteira ali o cara vai pegando, né? E tu chega então a Porto Alegre e, obviamente, vem com a guitarra e te apresenta. Qual foi a tua primeira apresentação aqui em Porto Alegre? Olha, eu fui levado, a Ayrton Pimentel me descobriu. Grande Um tio meu que era alfaiate e o Pimentel mandou fazer umas fatiotas lá com ele e eu estava tocando violão. De repente, eu quero me empresta guri para tocar na primeira seara, que tem um músico meu que não vai poder ir, que era o Osmar Carvalho. E me levou para lá e aí comecei a tocar, né? Já entrei com os bolicheiros, né? Com o Leopoldo Tracê, o Dorval Dias. Né? Aí enveredou para música regionalista mesmo, né? Sim, já tem a influência toda, né? Com essa bagagem lá do Uruguai. É importante isso aí. E a composição nasce junto ali, né? Essa canção que cantei agora, da Primeira Recoluta, que inclusive tu cantou uma música lá também, na Primeira Recoluta. Sim, participamos. É minha primeira composição nos festivais. Coisa bonita. Interessante isso aí. E o Uruguai tem uma responsabilidade muito grande hoje com o que o Rio Grande é, porque, afinal de contas, muitos dos nossos moraram por lá e muitos deles vieram para cá. Eu sou de uma família que veio do Uruguai, tanto os Fagundes quanto os Abreus. Depois eu posso contar essa história, mas a história é de vocês aqui. O brasileiro mais se dá com o Uruguai ou com o argentino, né? Por causa da fronteira, né? Eu acho que é um país pequeno, tal, acolhe, né? O Uruguai é bem mais, tem mais mais espirituoso, mais receptivo, né? Enfim, mas e como é que está o teu trabalho artístico hoje? Eu sou um compositor, né? Sou um compositor que nunca fui um cantautor. Agora estou me atrevendo, depois de velho, né? Certo. A gravar meu trabalho, né? Que coisa boa. Gravar minhas canções, né? Uhum. E eu tenho um trabalho já bem grande, né? Sim, sim. Algumas Califórnias, venci algumas Califórnias, né? Certo. E é isso aí. Grandes parcerias, né? Tadeu Martins, Vanidade, né? Luiz Coronel, algumas canções marcantes assim. E estamos na estrada, né? Eu acho que a música é... Então manda outra aí para esse pessoal te ouvir, rapaz, conhecer mais Lenny Nunes e suas canções. Essa canção da Califórnia, que venceu a 35ª Califórnia. 35ª. Isso. Tá.
Qual é o nome? Céu na Terra pelo Rio, a zaga missioneira. Muito bem. Meu sul tem um céu vermelho que lavou flechas de guerra e guarda no seu espelho o sangue seco da terra. Tem nuvens tecendo a flor dessas águas de Tedeu, com seus teares de dor, o algodão para os véus. Desse rio chegaram rezas, homens de preto e capuz, e como escudo outro homem morto em cima de uma cruz. Desembarcaram presentes com instrumentos de cantos, invocando outros homens que vêm do céu como santos. Sheikaraí, Tuguibi, Sheikaraí, Tuguibi, Tuguibi, Sheikaraí, Tuguibi, Sheikaraí, Tuguibi, Tuguibi. Entre os nativos de penas e os homens de solidão, um rio trazendo alimento, outro rio trazendo céu. Se o rio tem a cor do sangue e a terra tem cor do rio, porque o índio cor de barro, tingido de céu, sumiu. Depois esse mesmo rio por tudo ficou incréu. Os homens foram-se embora quando o índio foi pro céu. Sheikaraí, Tuguibi, Sheikaraí, Tuguibi, Tuguibi, Sheikaraí, Tuguibi, Sheikaraí, Tuguibi, Tuguibi, Sheikaraí, Tuguibi, Sheikaraí, Tuguibi, Tuguibi. É Lenin Nunes, Sheikaraí. E vocês Sangue no rio, fiquem vida por na aí. terra. Fiquem por aí, nós já voltamos. Está de volta o seu programa Gauchesco e Brasileiro e vocês viram que a excelência dos nossos artistas orgulham a todos nós. Tivemos a recenzinha aqui, Lenin Nunes do Uruguai, e a prosa sempre aqui com o nosso expert em aguardente, em cachaça. E agora, nós, para este bloco e o próximo, tem uma dupla de gaiteiro que Deus o livre, vai levantar poeira do salão. Mas antes eu quero dizer que no livro Agenda Gaúcha 2019, que a 2020 já foi lançada na Feira do Livro, foi um sucesso na Feira do Livro, onde conta a história do cavalo no mundo, sua chegada nas Américas, no Brasil e no Rio Grande. E na abertura de cada mês, vocês têm no livro Agenda Gaúcha as pelagens das 16 matizes básicas do cavalo rio-grandense, com a figura dos cavaleiros farroupilhas e cavaleiras farroupilhas em viagens internacionais, nacionais e estaduais. Realmente é algo que vale a pena conferir. Aqueles que gostam do cavalo,
conferir a história do cavalo no livro Agenda Gaúcha 2020, que tem em qualquer livraria de respeito no Rio Grande do Sul. Bem, e aqui, no dia 20, o nosso livro Agenda Gaúcha revela, no dia 19, que foi instituída a bandeira nacional pelo decreto número 4, isso nós falamos na abertura do programa, isso lá em 1889, logo depois da proclamação da República. Mas também o Marquês de Caxias, que depois foi duque, assume o comando das forças em operação na Guerra do Paraguai em 1866. E foi criado o selo e o sinete da República também em 1889, no dia 19, que é o Dia da Bandeira, que nós estamos cultuando nesse programa. No dia 20 de novembro, marca aqui a morte de Zumbi dos Palmares, o grande líder do Quilombo dos Palmares, respeitado herói da resistência anti-escravagista, que faleceu em 1695. A Argentina reconhece a República do Brasil, tendo sido a primeira nação a fazê-la em 1889. Veja só, a proclamação da República, dia 19, e no dia 20 a Argentina, já reconhece o Brasil como república independente dos grilhões, lusos. Mas, professor, mais brasileiro do que a cachaça tem alguma coisa? Daria para colocar a cachaça, o carnaval e o futebol em pé de igualdade. É, tia. A cachaça talvez não está tão reconhecida como o carnaval e futebol, mas ela haverá de, muito em breve, ter esse merecido reconhecimento. E o Brasil tem vários concursos de produções brasileiras, evidentemente, e que tu tens participado como jurado. Nos conta como é que está o nível da cachaça no Brasil, de forma realista. Tentando fazer uma figura de linguagem, eu diria que a cachaça taxiou na pista por alguns séculos, mas arremeteu e está já em voo de cruzeiro nas últimas 3 décadas, né? Hoje nós temos cachaças de excelente qualidade, que não deixa a desejar para nenhum uísque, seja escocês ou qualquer outro bourbon, como é o caso dos americanos, e já é degustada, já é consumida em vários países. Aqui do Rio Grande do Sul nós já exportamos cachaça para diversos países, de tal modo que há uma grande expectativa de que a cachaça venha, num curto espaço de tempo, competir com os melhores destilados do mundo. Mas aqui tem que se destacar uma peculiaridade. Vamos tomar como referência o uísque. O uísque só é produzido de um cereal, né, que é um cereal malteado e envelhecido em barril de carvalho. A cachaça pode ser consumida branca, e é um excelente produto, e nós temos aproximadamente 30, talvez mais, espécies de madeiras diferentes nas quais se pode envelhecer cachaça. Então veja que desde o até carvalho, por este aspecto, a grápia, a cabriúva, o pinho, o amendoim, que é uma madeira que não deixa muita cor e nem muito aroma, freijó, ipê, e agora a madeira da moda é a umburana. Umburana ou amburana, chamada no leste e norte, que seria a nossa cerejeira aqui do sul. Que maravilha. Mas imagina uma cachaça com um pouco de gaita, hein, tchê? Já tivemos violão no primeiro tempo, agora no primeiro e no segundo tempo. Aqui tem 4 tempos. Estamos no terceiro tempo e a gaita vem de 2 exímios tocadores, um brasileiro e outro argentino. Tivemos um uruguaio no violão nos 2 primeiros blocos. Então o Mercosul está aqui presente e é isso que a gente quer mostrar, que a integração do Mercosul passa primeiro pela questão cultural naturalmente, para depois pensarmos nas questões sociais e depois as econômicas. Está tudo invertido, temos que equalizar isso aí. Aqui nós temos um argentino radicado em Corrientes que está vindo do Rio de Janeiro, o Inácio Porra. E ali está o Clayton Scott, natural de Camaquã, radicado em Guaíba.
Mas e como é que foi esse encontro aí, Tchê? Me conta, como é que vocês chegaram aqui? Teve uma história muito bonita. Estávamos no Uruguai, num festival, participando de um festival de acordeones, festival internacional. Havia pessoas de toda parte. E nos bastidores, nos camarotes, nós vimos o nosso trabalho, o dele e o meu. Por sua vez, um de cada vez, viu o outro tocando. E uma coisa que tem, que chamameceiro gosta é de escutar os companheiros tocar e sempre pegar algo que há de bueno para si. Eu gostei do que eu vi, que ele estava executando, e ele também gostou da execução das músicas que eu estava tocando. E nisso você vai que a gente começa a conversar, começa a trocar uma ideia, cada um no seu idioma, porque o Mercosul é para isso mesmo, serve para a gente falar no idioma natal, para o outro conseguir entender, faz parte. Então, como se diz, nossos santos musicais bateram De chapa. de chapa. Que época foi isso? Foi por volta de 2018. Foi bem recente, algo bem recente. Então, de Salto, no Uruguai, onde estávamos, gravamos despretensiosamente na hora de uma pausa que você teve, depois de um desfile maravilhoso pela cidade, pela avenida principal. Diga-se de passagem, uma cidade muito bonita, pessoas muito educadas, muito cultas. Parou a cidade para ver o desfile. Salta, Argentina. Salto, Uruguai. Ah, Salto, Uruguai. Exatamente. Depois desse desfile de acordeões... Tu tem ido muito pro Uruguai, né? Tenho ido muito. Tu tá já com um sotaquezinho espanhol aí, tá vendo? Já é algo... Pra quem nasceu em Camaquã aqui, vive em Guaíba. Ossos do ofício. Separa um pouquinho em cada lugar e aí vai absorvendo. Vai absorvendo. Absorve. Integrando as gaitas e o idioma, né? E o sentimento. Sim, exato. Então, despretensiosamente, depois, na pausa do descanso, após o desfile de acordeões, gravamos um vídeo para levar de recuerdo. Mas não apenas o Inácio, encontramos outros amigos, outros acordeonistas que tiveram afinidade. Era Festival Internacional de Gaiteiros? De acordeões. Acordeões. Isso, de gaiteiros, de acordeão. Vocês estão aqui com uma gaitinha 8 baixo até da fábrica de gaiteiro aí? Exatamente. Tu é instrutor, professor da fábrica de gaiteiro? Exato. Há quanto tempo? Já faz uns 5 anos por aí. E há quanto tempo a gaita te acompanha? Bate. Desde os 9 anos, creio eu. Que coisa linda. E comecei... Diz que teu parto foi fácil, difícil foi tirar a gaita, né? Exato. Olha, vai ser difícil. Olha, terrível. Mas, enfim, gravamos esse vídeo entre amigos, 4 acordeonistas, que hoje integram Acordeones del Mercosur. Ao Inácio, de Corrientes, eu, aqui do Brasil, crioulo do Rio Grande do Sul, nosso amigo Danilo, do Chile, há também o nosso amigo acordeonista de Buenos Aires, Santiago Rios. Muito bom. 4 acordeonistas com estilos diferentes, mas um amor que os une, que é o chamamé. Então vamos ver um chamamé, vocês Claro. dois, tocando uma gaita brasileira e uma gaita argentina. Um gaiteiro, melhor dizendo, a gaita, as duas são aqui de Guaíba, da fábrica dos gaiteiros. Muito bem, o que sai? Vamos executar o hino de Corrientes, quilômetro 11, Muito de bem. Trânsito Cocomarola. Cocomarola, quilômetro 11.
Que bonito. 2 gaitas, 2 gaiteiros e uma alma só do cancioneiro latino-americano. Um do Uruguai, que já passou, outro do Brasil, que já chegou, e um argentino, para juntar as 3 fronteiras através da música. Voltamos em seguidinha para o derradeiro bloco. Gauchesco e brasileiro. Está de volta o seu programa Gauchesco Brasileiro no derradeiro bloco. Estamos aqui felizes, porque estamos irmanados através da música, da guitarra do Lenny Nunes, nos primeiros blocos, e com 2 gaitas, uma brasileira e outra argentina, no coração dos gaiteiros, porque o acordeon é daqui, feito aqui em Guaíba, na fábrica dos gaiteiros. E o nosso convidado a dizer da história da cachaça no Rio Grande, no Brasil e no mundo, continua conosco a participar deste encontro de almas aqui em torno da música, em torno da magia do regionalismo gaúcho e brasileiro. E o livro Agenda Gaúcha nos lembra que quinta-feira, dia 21 de novembro, faz aniversário Floriano Peixoto, município aqui de Gaúcho, município nosso aqui do Rio Grande. E foi a criação do Ministério do Trabalho em 1930. Então, meus amigos, lembro ainda que o livro Agenda Gaúcha 2020 já está aí nas melhores livrarias, com a história do cavalo no mundo, sua chegada nas Américas, no Brasil e no Rio Grande, com as pelagens básicas do cavalo rio-grandense, na abertura de cada mês. Um trabalho de fôlego bonito que eu sugiro a todos que gostam do cavalo e da lida para dar uma folhada e aprender um pouco mais desse animal fantástico que Deus plamou aqui para fazer o gaúcho. Porque se não tivesse cavalo aqui, nós seríamos qualquer coisa, menos gaúchos. E a cachaça. Todos nós somos borracho. A canha que é diferente. Dizia o Glauco Saraiva, né? Perfeitamente. Que bonito. Tu disseste então que o Brasil tem excelência de cachaça. Lembra de Minas Gerais, lembra de Pernambuco, lembra de onde mais nos estados brasileiros? Eu diria que eu, como sou um colecionador, tenho cachaça de todos os estados do Brasil. Todos. O único estado... E tu provou todas? E todas são boas? Não, é quase impossível, porque a minha coleção hoje contém 2.500 unidades. Não, mas então são 27, praticamente... 27 estados. Tomar 27 e trago não é problema nenhum. Mas, no fim de semana tu mas consegue. as melhores de cada estado eu posso te garantir que... São buenas. Mas nós temos cachaças excepcionais desde o Rio Grande do Norte, Ceará, né, que é uma produção bastante antiga, no Nordeste, Pernambuco, a Paraíba é um estado de muito destaque, e o Rio de Janeiro, e eu diria que vem despontando ultimamente o Espírito Santo. Fora do Brasil se faz cachaça? Aí tem uma coisa técnica que é muito oportuno você perguntar e a gente corrigir. Cachaça é uma denominação exclusiva do Brasil. Como é o champanhe para o francês. Como é champanhe para o francês. Muito então bem. a Argentina e o Uruguai podem produzir Aguardiente. aguardente também da cana-de-açúcar. Aguardiente. Mas não pode levar o nome de cachaça. Tia, me diz uma coisa. Cachaça é uma denominação exclusiva do Brasil. Assim como nós podemos produzir destilado aqui no Brasil de banana, de maçã, de qualquer outra fruta que contenha Pera. doçura, fermenta aquele caldo doce e depois destila, vamos ter um aguardente. Mas aquilo jamais será cachaça. A origem da palavra aguardente é o que dizem aí folcloricamente, que os escravos estavam mexendo lá num porão, fazendo um melaço, e aí depois ele desandou, aí evaporou, e aí bateu no teto, e depois começou a cair no lombo É mito. do cara. É mito isso aí. É mito e eu tenho combatido, porque isso é um mito não inteligente. Porque veja bem, os portugueses... A aguardente começa num período muito mais antigo com os alquimistas. Com os alquimistas, né? A aquavite, aqua ardens, ou seja, o álcool foi descoberto originalmente, o destilado descoberto originalmente como medicamento. Pela alquimia, claro. E depois é que ele foi, né, sendo provado mas então essa história é um mito. Bom, está desvendado o mito, né? Mas é gostosa essa história. E o Rio Grande do Sul, como é que está o Rio Grande nessas produções?
O Rio Grande do Sul está de vento em popa. Temos excelentes cachaças. Num dos blocos anteriores mencionaste que há concursos nacionais. As cachaças gaúchas vêm sendo muito bem premiadas. Agora, um pouco antes de vir para o programa, eu folhava uma revista. O último concurso, que é o maior concurso do Brasil, chamado Cúpula da Cachaça, das 12 primeiras, o Rio Grande do Sul tem 4 cachaças entre essas 12. E tem estado sempre na ponta de cima desta classificação. E outra coisa mais interessante é que a cachaça está se espalhando por quase todo o estado, né? Nós temos uma excepcional cachaça aqui pertinho de nós, que é em Ivoti, temos cachaça em Presidente Lucena, temos cachaça em Bento Gonçalves, temos cachaça em Santa Teresa, temos cachaça em Mussum, e mais recentemente ela está se espalhando para a região missioneira. E essa aqui? Augusto Pestana, Caibaté e Santa Rosa. A cachaça que estamos provando aqui é de Santa Rosa. Que importante, hein? Mas antes que você me casse a palavra, eu quero te trazer um presente, que é um livro de poesias escrito pela minha amada esposa. A foto de capa é lá do nossa modesta vivenda nas margens do Guaíba, em Porto Alegre. Então, eu queria que você e a sua esposa pudessem Dona Claudete um pouco de arte, um pouco de poesia, através desse livro da minha esposa, Claudete. Muito obrigado, Claudete. Depois eu quero te trazer aqui para nós falar desse livro. E quantas cachaças tomou para escrever, hein? Vou ficar sabendo. Bateu na tua adega lá, hein? Aliás, a Claudete comigo me acompanha na degustação de cachaça. Ela fez parte das confrarias que eu já fundei aqui no Rio Grande do Sul. Fundei uma em Bento Gonçalves, depois ajudei a fundar outra aqui em Porto Alegre. E neste momento nós temos algo assim mais sofisticado. Nós criamos um grupo com um viés ligeiramente profissional que denomina-se Academia de Estudos da Cachaça. Que coisa boa. Porque Isso são os borrachos condecorados. Qualificados. Qualificadíssimos, né? Tudo tem medalha, parece uns touros de expedição. Tudo para tomar cachaça. Tudo para Que valorizar o nosso maravilha. excelente produto. Coisa boa. Mas muito obrigado pela tua presença, a explicação, a valorização do nosso produto estadual e nacional da cachaça. E depois nós vamos ter que dar uma provadinha. Vamos fazer um plim aí. Um taio. Vamos dar um taio. Um taio. Só fazer o barulho aqui, ó. Olha que bonito. Porque daqui a pouco, e não já, vamos partir a prosa com o nosso amigo Inácio, que é argentino. ¿Naciste en Buenos Aires? Sí, sí, sí. ¿Y se quedó para Corrientes? Sí, desde muy pequeño estoy viviendo, morando Sí. en Corrientes. Podría decir, de Corrientes vengo yo. Tengo un chamamé Sí. que se llama De Corrientes Chamigo, que gracias a Dios todos los grupos de Argentina grabaron esse tema. Claro. Teu pai é gaiteiro, tem famílias que todos tocam gaita? Toda ou mi não? familia son músicos, Ah, que bem. gaiteros. Que coisa Así boa. es. E vivem tudo lá em Corrientes. No. Corrientes, Buenos Aires, Santiago del Estero, distribuidos por todo el país argentino. Que bem. E lá em Corrientes, que é a capital da Sim. província, onde tu vives é a capital do chamamé. Así es, sí, sí, Ah, sí. O que quer dizer chamamé? Chamamé significa, el significado en la parte musical es como algo no perfecto. Algo algo cualquier. algo que tiene, lo que hace, lo que estábamos hablando, el chamamé, lo que hace al chamamé son los errores, justamente. Eso significa, una música no perfecta. Posso dizer que o chamamé está entre a polca e a guarânia? Antes que surja el género chamamé, el nombre era polca correntina. Correntina, isso mesmo. Da influência Sim. paraguaia, não? Así es. Eu gostava de fazer uma letra, e vou, quem sabe, escrever, entre a polca e a guarânia existe um chamamé. ¿Está bien? Sí. Hein? Sí, sí. O que tu acha? Bueno, chamamé é uma coisa qualquer, e uma coisa que não é perfeita. E talvez essa busca da perfeição transformou esse ritmo tão gostoso e que é dançado sincopadamente. É o único ritmo que eu vejo alguém dançar de forma sincopada, né? É muito difícil dançar
o autêntico chamamé. Nós não sabemos dançar porque o brasileiro tem muito ritmo, então ele dança no ritmo. E o chamamé não se dança no ritmo, ele é contra o ritmo, não é isso? Es lo que yo enseño a mis alumnos. Yo tengo más de 70 alumnos de acordeón, en Corrientes. Tengo alumnos de distintos niveles sociales y enseño también a niños de la calle que no pueden pagar un profesor, entonces enseño. Crianças carentes. Eso, sí. Y les explico también que el chamamé, por ahí se ponen tristes cuando erran, cuando tienen una equivocación, entonces les explico que no, que los errores son parte de la vida de uno para perfeccionarse, pero son partes de lo que es la música, el chamamé. Que coisa boa. Então vamos encerrar o nosso programa com outro chamamé? Sí, vamos a hacer justamente Por supuesto, un chamamé de Antonio Tarragorros que se titula La Casa del Chamamé. Muy bueno. La Casa del Chamamé. Que beleza! Esse é o chamamé, muito bem tocado e muito mal dançado. Não tinha par para dançar, né? Mas eu prometo que na próxima vez que eles vierem aqui, nós vamos trazer um par para mostrar para você como se dança o chamamé. E esse é o gauchesco brasileiro, o gauchesco da Pampa, o gauchesco que não tem fronteira, tanto faz Brasil, Argentina ou Uruguai. Somos três corações que batem num peito só. E assim nos despedimos, dizendo que amamos a nossa terra, que honramos a nossa bandeira e que gostamos muito de valorizar as coisas da terra, sem desmerecer ninguém. Graças à vida, hermano, que tem nos dado tanto. Muchísimas gracias. Até a semana que vem. Gauchesco brasileiro.